Oi, gente, a paz do Senhor a todos. Hoje mais devocional para a honra e glória do Senhor. A palavra que Deus nos dá hoje está em 1 Reis, capítulo 12, versículo 4, que fala assim. Dizer, né, o contexto. Foi quando o rei Salomão morreu, aí quem ficou no lugar dele foi o filho dele, Roboam. E o povo foi lá, né, falar com esse rei, né, pedindo a ele, né, isso aqui, ó. Teu pai, não é, teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Isso foi o povo de Israel dizendo para Roboão. Aí Roboão disse assim: venham daqui a 3 dias que eu dou a resposta a vocês. Aí Roboão consultou, né, os anciãos que estavam junto a Salomão. Aí os anciãos disseram: dá uma palavra boa àquele povo, que aquele povo vai te servir. Só que Roboão decidiu o quê? Seguiu o conselho. Tem dizendo aqui, ó, na Bíblia. Roboão seguiu o conselho daqueles que cresceu junto com ele. Então, Roboão seguiu o conselho dos mancebos que cresceram junto com ele. Então, provavelmente, eram amigos, né? Tinham a mesma idade, eram amigos, né? Então, não foram só um, foram vários, né? Era como se ele consultasse os amigos dele que cresceu junto com ele. E creio eu que ele considerava esses amigos como irmãos, né? Aí você vê o conselho que esses amigos disseram a ele. Roboão, não... Deixa eu ver. Deixa eu só ver se tá aqui, ó. Assim que, se meu pai... Aí, olha os conselhos que os amigos deles deram a ele, que ele resolveu seguir. Foi um conselho mau, né? Ó, assim que, se meu pai vos castigou vos castigou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então, assim, você vê que eles mandaram ele dizer isso, ele disse isso ao povo. Aí o povo disse assim: então não vou te seguir, não. Então, só quem ficou seguindo ele foi a tribo de Judá. Quem ficou considerando o filho de Salomão, Roboão, como rei, foi só Judá. Por quê? Porque Deus, ele castigou o rei Salomão e disse, porque o rei Salomão foi idólatra, né? Na velhice dele, ele foi idólatra, o rei Salomão. Aí, Deus disse: Salomão, porque você foi idólatra e você saiu dos meus caminhos, não foi fiel como seu pai Davi foi, então o seu filho não vou te castigar no seu reino, né? Porque o Senhor disse que sempre estaria com ele, né? Sempre estaria com Salomão. E o Senhor, ele cumpre a palavra dele. Aí o Senhor disse: eu vou castigar você no reino do seu filho. E por amor ao meu servo Davi. Então Deus, ele permitiu que Roboão ficasse com uma tribo que foi a de Judá por amor a Davi, né? Porque o Senhor disse isso, né? E Deus deu a Jeroboão, né? As outras 10 tribos. Aí você vê que era um rei duro, que o rei Roboão era um rei duro, era um rei que queria prejudicar, né, os seus cidadãos, o seu povo, né? Aí você vê que o rei Salomão
como Deus nos ensina na nossa palavra, né? Apesar que o rei Salomão tinha sabedoria dada por Deus, no final da sua vida, Salomão decide ser idólatra, né? Ó. A idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. Salomão, aqui diz que ele pecou por causa das suas mulheres, né? Que ele teve muitas e muitas mulheres. Aí você vê que o que uma amizade errada faz, o que uma pessoa errada faz na sua vida. Salomão, ele ficou com mulheres, casou com mulheres que Deus, ele disse, quando Deus deu a lei a Moisés, né, deu várias leis e tudo, no livro de Deuteronômio tem, o Senhor dizendo, olha, você não se case com determinado povo, o Senhor disse lá o nome do povo, você não se case com esse povo, você não faça família com esse povo, você não constitua filhos com esse povo, porque esse povo vai fazer com que vocês com que vocês desviem dos meus caminhos, com que vocês se afastem de mim, com que vocês façam idolatria. E pelos que as pessoas pensam assim, Deus, ele não obriga ninguém a estar do lado dele. Mas Deus sabe que quando a gente sai do lado do Senhor, sai dos caminhos de Deus, porque Deus só deixou palavra boa, só deixou caminhos bons pra gente ir, é igual que ele fala, né? Eu não tenho planos para vocês de guerra, eu tenho planos para vocês de paz, eu tenho caminhos bons para vocês, mas o povo sempre vai contra o que Deus quer e prefere adorar, carneiro de ouro, prefere adorar estátuas, prefere adorar demônios, prefere adorar imagens de pedra que eram a coisa mais feia do mundo. Se você vê as imagens dos deuses antigos, eles eram horríveis. A Deus enquanto Deus é a beleza. Eles eram a feiura, né? Ali, exposta. Aí, você diz, por quê? Por que deixar de adorar um Deus bom? Um Deus que criou todas as coisas para poder adorar uma imagem de escultura que não fala, nem anda, nem vê, nem ouve, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não escuta, tem boca, mas não fala. Né? Porque esse povo sempre desviava. Então, você vê, as más companhias a Salomão fez com que ele virasse um idólatra, um homem com tanto conhecimento, com tanta sabedoria. Às vezes ele tendo tanto conhecimento, tanta sabedoria, ele pecou, ele se desviou por causa de companhias. Aí você vê também aqui. Eu tô cansada. Eu acho que eu tô querendo ficar gripada. Aí você vê aqui. O rei Robão, filho de Salomão, você vê que mesmo ele sendo rei, toda a vida dele, ele com certeza ele deve ter tido boas educações, teve o pai dele ali sábio, teve tudo na vida. Tudo na vida que alguém poderia ter, esse homem deve ter tido também. E preferiu escutar o conselho errado, em vez de escutar um conselho bom. E isso levou à destruição dele. Mas isso foi o que Deus tinha dito. Deus tinha dito para Salomão, olha Salomão, teu filho só vai ficar com um reino, só vai ficar com a tribo de Judá. E por amor do meu servo Davi. Aí você vê, essa palavra veio a Salomão, antes de ele morrer, essa palavra veio do Senhor a ele sabia disso. Aí você vê que em Salmos, primeiro, né, que é um dos salmos que eu mais gosto também, que fala sobre as companhias, né, pra gente se afastar das rodas dos escarnecedores. Então você vê como Deus, ele nos orienta a ter pessoas boas ao nosso lado, porque o ser humano, infelizmente, ele é um ser influenciável. Nós somos seres influenciáveis. Até a ciência mostra, tem um estudo que eu, estudando, né, eu vi que tinham pessoas que faziam perguntas, aí colocava assim, para as pessoas responderem, né? Se aquela resposta estava errada ou certa. Só que estava combinado, né, que o homem só ia e com as outras pessoas, só uma pessoa ali não sabia do conteúdo, né? Ele só colocava uma pessoa e colocava os outros atores e colocava a pessoa. Então, quem dizia a resposta errada, aí o cara lá contava como um certo.
Aí você vê que mais de muitos porcentos, muito mais da metade, foi pela manada. Mesmo sabendo que a resposta estava certa, resolveu falar a resposta errada para pontuar, para ganhar, porque o seu meio influencia, né? O meio que a gente vive nos influencia sim. Então que a gente não cometa erros assim, que a gente evite, né? Ficar com certas pessoas, ficar em rodas que a gente não precise ficar, escarnecer de pessoas que a gente não precisa escarnecer, que a gente peça primeiro sabedoria a Deus. Uma coisa também que eu achei interessante foi que Roboão, ele não pediu sabedoria ao Senhor. Ele não disse, Senhor, o que que eu faço? Não consultou a Deus. Senhor, eu deixo o povo com menos imposto, eu deixo o povo, né, mais livre. Ele não consultou, ele resolveu consultar os anciãos e resolveu consultar os mancebos, amigos dele lá, os jovens que cresceu junto com ele. Então é essa a palavra de hoje, que a gente aprenda com Deus. Porque aqui nesse livro, a Bíblia não é um livro simples. A Bíblia, ela é a palavra do nosso Deus, que a gente tem que estudar, que a gente tem que aprender. E todo dia a gente tem, sabe, se possível, a gente tem que colocar em tudo que é lugar a palavra de Deus. Que a gente sempre fica olhando e vendo a palavra do Senhor, porque isso tem aqui na Bíblia também, que a gente coloca a palavra do Senhor em tudo que é lugar na nossa casa, porque para que a gente sempre fique olhando, para que a gente nunca esqueça a palavra de Deus. E como o nosso Deus é grande e poderoso, e como a gente não é merecedor. Todos os dias eu penso assim, Senhor, como eu não sou merecedora, como o ser humano é tão pequeno, tão pecador, e o Senhor mesmo assim tem misericórdia da gente, o Senhor mesmo assim morreu por nós. E como tem gente que duvida disso, né? E a gente, como servo do Senhor, tem que ir lá e debater, a gente tem que defender Jesus Cristo. A gente não tem que ficar calado, a gente tem que defender o Senhor, Deus. Aí tem gente que diz, Jesus não precisa que ninguém o defenda, mas se você vê alguém falando mal de Jesus, você não vai falar nada. Não, você tem que ir lá e falar e rebater. E pela palavra você rebate. Porque não é a gente que convence ninguém. Não sou eu que convenço ninguém. Não é você que vai convencer ninguém. Que Jesus é o Senhor. O próprio Espírito Santo, Deus diz, né? Que é o próprio Deus que convence. Né? Então é isso. Vamos orar agradecendo a palavra do Senhor hoje. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra. Coloca a tua palavra nos nossos corações. Guarda-nos, Senhor. Fica conosco. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso refúgio, o nosso baluarte, a nossa fortaleza. O Senhor é o Deus bem presente na hora da angústia. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o Deus que liberta. Nós não somos mais escravos, Senhor. Nós não somos escravos do pecado, nós não somos escravos da escuridão, da maldade, da tormenta. A partir do momento que a gente aceita o Senhor, que a gente tem Jesus, que a gente tem o Senhor Jesus na nossa vida, a gente é liberto, porque o Senhor nos libertou. O Senhor não permite que nós sejamos escravos, né? Os grilhões da escravidão, do mal, foram quebrados para sempre, eternamente. Porque o Senhor assim quis, o Senhor assim nos comprou por um preço alto, um preço de sangue, sangue inocente, sangue de Deus. Então, muito obrigada, Senhor, que a gente sempre permaneça junto do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, que a gente saiba sempre, meu Deus, estar contigo. Que a gente, no dia mau, que a gente esteja com o Senhor, no dia bom, que a gente esteja com o Senhor até eternamente. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, gente. Até amanhã. Se assim Deus permitir. Né? Eu queria ter feito mais cedo o devocional, só que não deu. Mas até amanhã, com fé em Jesus, né? Porque Deus é bom. Os caminhos que o Senhor tem para nós são caminhos bons. E não caminhos maus. São caminhos de paz. E não caminhos de guerra. Esse é o caminho que Jesus tem por nós. Tem para nós. Então essa é a palavra do Senhor de hoje. Nunca se esqueça, em hipótese nenhuma, que Jesus te ama, que Jesus nos ama.
Nunca deixe ninguém colocar na sua cabeça o contrário. Jesus te ama de verdade. Verdadeiramente, um amor puro, amor verdadeiro. Então é isso. Jesus te ama.